A solenidade de Corpus Christi celebra a presença de Jesus na Eucaristia e será realizada de uma forma diferente neste ano por causa da pandemia, sem procissões, aglomerações e até mesmo sem receber a Sagrada Eucaristia. Como viver uma data importante como essa? Acompanhe agora através de uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Padre Lucas Alerson de Souza, mas antes de começar a nossa conversa, deixe o like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Padre Lucas, fala pra gente, celebrando agora a festa de Corpus Christi, o que é essa solenidade na igreja? A festa de Corpus Christi é uma grande solenidade que a igreja já há bastante tempo dedica exclusivamente à Eucaristia. A solenidade de Corpus Christi ela tem data inicial por volta do século XIII da história da era cristã, não é? Quando na Bélgica, em Liege, uma freira, né, Santa Juliana, com as suas visões, incentivou a igreja naquela época a promover um culto público, uma adoração pública à Eucaristia por meio de procissões. Na Itália, na mesma época, aconteceu um milagre eucarístico na cidade de Bolsena, onde um padre celebrando a missa teve naquele momento a transformação da hóstia que vertia gotas de sangue. E a partir disso então, levando todo este material que foi utilizado nesse milagre eucarístico para Orvieto, onde o Papa na época residia, houve então este cortejo e a partir daí, juntamente com essas inspirações de Santa Juliana na Bélgica, a Igreja, pelo Papa Urbano IV, decretou a festa de Corpus Christi para que ela fosse uma festa universalizada para toda a Igreja. Um dia em que nós devemos demonstrar publicamente a nossa fé e a nossa adoração, né, em Jesus Cristo presente na Eucaristia, e que acontece na quinta-feira após a oitava de Pentecostes. Nós mais, com a reforma litúrgica, não temos a oitava de Pentecostes, temos a marca da solenidade da Santíssima Trindade e na quinta-feira após então esta solenidade nós celebramos então o dia, né, a solenidade de Corpus Christi. Não sei se seria o termo correto, mas falar que é uma procissão que é obrigatória na igreja, né, que as paróquias realizem. E esse ano vai sofrer alterações por causa da pandemia. Sim, dentro do contexto das procissões, né, o que são as procissões? As procissões são atos de fé público que a igreja faz, não é? Pedindo penitência, em espírito de louvor, de agradecimento, de oração, de penitência, como disse, né? E o caso de Corpus Christi é uma procissão que, dentre todas as outras que acontecem, ela acontece por conta justamente deste preceito, se assim podemos dizer, para a festa de Corpus Christi. Preceito por quê? Porque, como afirma o Catecismo da Igreja, como afirma o próprio Código de Direito Canônico, neste dia especial dedicado à Eucaristia, é importante e fundamental que se organize, né, uma procissão nas paróquias, na Igreja Catedral, para que os fiéis possam publicamente adorar a Cristo na Eucaristia. Não que as outras procissões não sejam obrigatórias, né? Obrigatórias não são, mas elas fazem parte da piedade popular, dos costumes e das tradições dos povos. Mas a procissão de Corpus Christi ela acontece nesse caráter necessário que a própria Igreja coloca. Esse ano com certas limitações, principalmente sem aglomeração, né? Vai ter um envolvimento também das paróquias com os paroquianos. Sim, sim. Nós continuamos com esse ritmo de celebrações transmitidas pelos meios de comunicação, não é? Os fiéis são convidados a participarem conosco dessas celebrações e cada diocese tem a sua liberdade para estipular a forma que vai acontecer esta adoração pública, este cortejo, se assim podemos dizer, com o Santíssimo Sacramento. Algumas dioceses no Brasil aderiram a essa proposta, outras não, né, de acordo com a questão também das orientações das autoridades de saúde, do poder público e tudo mais. A nossa diocese promoverá, né, cada paróquia, cada cidade que possui uma paróquia promoverá um cortejo com o Santíssimo Sacramento, e as cidades que possuem mais de uma paróquia, que no caso são 3 na nossa diocese, São João del Rei, Lavras e Barroso,
elas promoverão apenas um cortejo englobando todo o território das paróquias. E é importante reforçar, né, padre, que há essa limitação, então não seria um momento pertinente para fazer tapetes, fazer aglomerações em preparação para a passagem do Santíssimo. A recomendação que nós damos, né, às pessoas que vão ao encontro do Santíssimo Sacramento, se assim nós podemos dizer nesse dia, é de que acompanhem de suas casas, né? E se porventura saírem de suas casas porque não vai passar na sua rua e se dirigir até o trajeto onde o Santíssimo passará, levar em consideração aquelas orientações do distanciamento, a máscara, né, toda a questão da higienização, para preservar de uma certa forma a sua vida e a vida dos outros no que diz respeito ao contágio do coronavírus, não é? Então, assim, não é necessário nesse momento ornamentar as ruas, fazer tapetes de serragem. Nós sabemos que a tradição nossa, não apenas aqui de São João, mas de muitas outras cidades da nossa diocese, é de que neste dia a gente tenha muitos tapetes pelas ruas. Não é momento disso. A homenagem melhor é que cada um faça a sua parte. Claro, em benefício ao outro. Sim, né? Sim, a homenagem melhor é justamente esta, de você levar em consideração a realidade, o que está acontecendo e ter em mente, primeiramente, a questão do respeito à vida, do cuidado para com a vida, que é a grande exigência que nós temos que enfrentar neste momento. E falando sobre essa forma de prevenção e precaução com relação ao coronavírus, há meses que não há celebração aberta à população e muitos se sentem carentes da Eucaristia. Como que fica isso? Jesus continua presente, né, na pessoa, mesmo não tendo a possibilidade de comungar. Essa talvez seja a grande questão que se é colocada para a Igreja neste período em que ela vive esta pandemia, né, como todo mundo de uma forma geral. Grande questão porque as pessoas de uma forma geral sentem, o termo é este mesmo, sentem saudade da comunhão sacramental, da presença junto à comunidade, da participação nos movimentos e por aí vai, não é? Só que diante da situação, nós não temos uma outra atitude melhor a não ser esta, de nos recolhermos em nossas casas para evitar que nas grandes aglomerações que as nossas igrejas promovem, disseminar mais rapidamente o coronavírus. Não é por isso então que a igreja, na sabedoria dos seus pastores, e nós cremos que iluminada também pelo Espírito Santo, ela se torna firme diante desta questão, porque ela não está negligenciando o sacramento a ninguém, muito pelo contrário. Ela está valorizando o primeiro, né, e um dos mais importantes sacramentos que Deus concedeu ao ser humano, que é a vida. A vida é uma forma de nos ligar com Deus. E a partir dessa vida, a partir da dignidade da vida humana, é que nós também vivemos de uma forma melhor os outros sacramentos, as formas sacramentais que a igreja tem. Então, por isso, nesse momento, nós corremos o risco de, às vezes, não levarmos em consideração a questão, por exemplo, da comunhão espiritual, a questão da oração pelos meios de comunicação, pela TV, pelo rádio, pelas mídias. Que tem a sua relevância. Que tem a sua relevância neste contexto. Claro que este assunto ele é um tanto quanto polêmico porque ele é praticamente uma faca de dois gumes. Faca de dois gumes porque, por um lado, os meios de comunicação neste tempo estão se desdobrando para levar a experiência da comunidade, da celebração que acontece na igreja, para as casas. E, por outro lado, pode correr o risco, o Papa Francisco já nos alertava naquelas homilias dele na capela da Casa de Santa Marta, durante o momento em que ele estava recluso lá dentro do Vaticano, que nós corremos um risco de virtualização da fé. Quando tudo voltar ao normal, muitas pessoas vão talvez se sentir acomodadas com essa realidade. E aí nós vamos ter que fazer um trabalho inverso para fomentar nestas pessoas a realidade de participação em uma comunidade. Até porque o contexto será totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós estamos vivendo em uma situação atípica, ou seja, tudo aquilo que é ordinário à igreja, né, tudo aquilo que acontece frequentemente deve acontecer, está suspenso, está em condições especiais. Por isso, então, que às vezes nós, durante este tempo, nós nos sentimos totalmente inseguros porque nós não temos os sacramentos. Nós não temos a convivência de igreja, mas nós pertencemos à mesma igreja pelo batismo. Agora, o sentido de pertença pelo batismo está muito mais evidente para nós do que antes, porque
É importante a comunhão sacramental. É claro, isso é indiscutível, né? A comunhão espiritual é o pouco que ainda nos resta para estarmos em comunhão com Cristo por meio da oração e por meio da participação dessas celebrações pela mídia. Mas a comunhão sacramental é o ápice da nossa participação enquanto igreja. Mas isso não nos impede, o fato de não estarmos comungando sacramentalmente, não nos tira a identidade de igreja que somos. Muito pelo contrário. Né, nos afirma ainda mais nessa pertença a um rebanho, nessa pertença a uma igreja. E talvez essa seja a grande dificuldade que muitas pessoas estão tendo, talvez até mesmo pela falta de um engajamento na comunidade de fé, por um trabalho pastoral, por um auxílio em alguma comunidade. Talvez muitas pessoas que participam da missa apenas e exclusivamente para receber os sacramentos e não se engajam em algum serviço pastoral da igreja, talvez estejam sentindo essa diferença nesse momento. É a questão mesmo da unidade, né? De pensar no outro também. Claro, com certeza. Nós temos um artigo que circula pela internet do Dom José Carlos, que é o bispo de Divinópolis, e ele vai pontuando, não é, essas questões que antes de tudo, né, antes da minha vontade de receber Jesus na Eucaristia nesse momento, antes de querer ser talvez um cristão melhor, que talvez a Eucaristia neste momento ela me fortaleceria muito mais. Claro, a nossa fé permite crer isso, mas eu não posso criar dentro da igreja uma parcela de privilegiados e outra de desprezados, porque os nossos irmãos e irmãs idosos, numa possível volta repentina da igreja, seriam desprezados. Então, né, é mais justo que neste momento ninguém tenha acesso. Ou agir mesmo com o sacramento de uma forma mesmo egocêntrica, egoísta. Porque a minha saúde permite, mas sem pensar na saúde do outro. Claro. Eucaristia, né, quando nós entendemos o sacramento, que ele acontece, claro, mediante a celebração, o sacerdote, o bispo que preside a Eucaristia, ele preside uma comunidade de fé. Porque até mesmo o sentido do sacramento da Eucaristia é um sentido comunitário. O padre ou o bispo que preside a Eucaristia está ali presidindo uma comunidade de fé que está reunida em torno do altar. Mas nesse caso, sendo a missa privada ou a missa sem povo, que são opções que são utilizadas para evitar grandes aglomerações, mesmo nesse sentido em que o padre celebra sozinho ou celebra com assistência de um ministro, a igreja está toda ali reunida em torno do altar. Não é? A cada sacrifício oferecido, a cada Eucaristia rezada mundo afora, a igreja está em oração. Mesmo você não estando rezando naquele momento, nem eu rezando naquele momento, nós estamos em oração. A igreja se coloca junto de Cristo em oração. Então esse é o sentido, né? Se o padre comunga numa celebração privada, se o padre, ou poucos ministros, no caso, a situação que nós estamos vivendo, se poucas pessoas estão comungando, não, eles não estão sendo privilegiados. Eles estão como parte do povo de Deus, alimentando todo o resto do corpo. Todo o resto do corpo. Essa é a nossa fé. E a Eucaristia, por ter essa dimensão comunitária, ela nos permite crer nisso. Não é? Então, achar que nós estamos, porque não estamos comungando há 3 meses, não estamos vivendo os sacramentos, achar que nós estamos totalmente desprezados pela igreja, isso seria um pecado terrível. E nós não estamos, porque nós somos igreja e estamos participando deste mesmo mistério a cada vez que este mistério acontece nos altares de nossas igrejas. Sem dúvida, padre. A conversa está sendo muito produtiva, acredito eu, bem esclarecedora. Antes de encerrar a nossa conversa, eu queria novamente pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, para que receba, né, notificação assim que a gente publicar um vídeo novo. Padre, para a gente encerrar então, fala pra gente como a pessoa pode fazer para viver o dia de Corpus Christi de uma forma diferente dos demais, já que todos os dias acompanhar a missa, celebrações, já está fazendo parte do dia a dia, né, das pessoas durante essa quarentena. O que fazer para tornar Corpus Christi um dia diferente, especial, como ele é? O dia de Corpus Christi, na sua natureza, já é um dia especial, né, para nós que somos católicos, para nós que temos este amor para com a Eucaristia. Mas, neste tempo que nós estamos vivendo, nós temos que continuar com a ideia de que Corpus Christi é um dia santo de guarda. O que é um dia santo de guarda? É um dia, né, que fora da realidade do domingo, que é o dia do Senhor, a igreja consagra totalmente a Deus na sua vida, na sua oração. E da mesma forma, por mais que nós não possamos comungar,
nós vamos ter que tentar manter o mais perto possível a ideia do Dia Santo de Guarda. E como eu mantenho essa ideia do Dia Santo de Guarda? É eu participar da celebração eucarística pelos meios de comunicação, participar mesmo, estar ali junto, não é? Não apenas ligar a TV, o computador ou o rádio e fazer os meus afazeres em casa, como se fosse um programa de TV ou de rádio que eu esteja ouvindo, não. Participar consciente daquilo que está sendo realizado naquele momento, não é? Fazer a sua comunhão espiritual por meio de atos de fé, de esperança e de caridade, né, durante este dia. Se possível, né, na sua cidade ou na sua paróquia, ter este contato com o Santíssimo Sacramento que vai passar pelas nossas ruas, de uma forma especial, fazer a sua oferta, o seu gesto concreto, né, de alimentos, de roupas, de material de higiene, de material de limpeza, que serão ofertadas aos nossos irmãos necessitados. Enfeitar as suas casas, né, mostrar que aquele dia realmente é um dia festivo. Como foi a Semana Santa. A Semana Santa estava bonito nós vermos nas cidades fotos, né, que as paróquias publicaram de casas enfeitadas de acordo com a temática do dia da Semana Santa. E por que não fazer este mesmo propósito no dia de Corpus Christi, celebrando a festa do Corpo de Deus? Né? Então, é um dia que é para nós marcarmos mesmo na nossa fé, porque a própria Eucaristia é o sentido real da nossa vida. A nossa vida é uma Eucaristia, se assim nós podemos dizer, é uma ação de graças a Deus por tudo de bom que Ele realiza em nosso favor. Muito obrigado, Padre, por mais uma vez partilhar com a gente essas informações, enriquecer cada vez mais a nossa fé. E muito obrigado a você também que acompanhou a nossa conversa, uma boa conversa. Semana que vem tem mais entrevista. Abraço, tchau.